continuação da nossa aula. E hoje nós vamos falar da perspectiva curva, como prometido na aula anterior. Nós estamos aqui com algumas fadas sendo colocadas neste painel. Essas fadas estão sendo vistas num plano, mas quero que prestem atenção numa coisa. Eu posso muito bem virar isso daqui, assim, e vocês vão estar vendo esta malha com 2 pontos de fugas. E se eu virar desse jeito, vocês vão estar vendo esta malha com 1 ponto de fuga, sendo que o ponto de fuga, veja, está indo naquela direção, tá vendo? Ó, alinhado aqui, nesta direção que ela está indo, para lá, ó. Tá vendo? Assim, opa, desse jeito, vê? Lá para cima. Se eu desloco a câmera para cá, percebem que o ponto de fuga mudou. O ponto de fuga acompanha o meu celular. E se eu resolver mudar a altura do meu celular, a linha do horizonte vai descer comigo. Então vamos lá. O ponto de fuga está indo nessa direção. Olha as linhas. Vou fazer ele bater certinho com o meu esquadro, apontando lá para cima. Lá, naquele ponto. Vamos ver o que acontece. Descendo. Colocando aqui agora. Para onde será que ele vai agora? Deixa eu pôr um peso aqui. Pronto. Vamos ver. Ó. Esta linha eu alinho. E se eu inclinar esse esquadro até as laterais do esquadro alinharem com as linhas pretas, o ponto de fuga agora está indo para a cadeira. Vamos levantar? Opa! O ponto de fuga subiu. O ponto de fuga subiu mais ainda. Aonde ele subiu? Peraí, vamos descobrir. Aqui. Agora está naquele papel amarelo. Ó, a linha preta, a outra linha lateral, ele sobe para o ponto amarelo. Então, o ponto de fuga vai descer. Tá vendo? Ó? Dá para ver bem. As linhas agora estão muito baixas, né? Olha só, muito baixas. Se eu colocar o esquadro aqui, ó, vamos ver se eu consigo alinhar as linhas. Não estou conseguindo. Vou ter que aumentar um pouco, vou inclinar até descobrir onde que vai. Achei. Na ponta do esquadro, tá vendo lá, ó? A lateral preta coincidiu com a lateral do esquadro. O ponto de fuga desceu. E se eu descer esse desenho mais, o ponto de fuga vai descer junto. Tá vendo, ó? Foi agora lá para a cadeira. Tá vendo? E se eu descer muito, o ponto de fuga fica mais para baixo. Tá vendo, ó? Estas linhas, elas vão descer ou subir, ó. Ela tá subindo, tá vendo? Tá se inclinando até elas ficarem horizontais, ó. Estão paralelas, certo? Só que tem uma coisa. Vou colocar esse celular bem aqui. As linhas estão paralelas à parte de baixo da tela. Aqui, ó. Da parte de baixo da tela, certo? Mas se eu virar ela assim, tá vendo? Elas acabaram de inclinar, elas estão inclinadas com relação à parte de baixo da tela. E se eu inclinar do outro lado? Agora, elas estão subindo para o outro lado, como se estivessem movendo. E olha as linhas. Ela está vertical, esta linha aqui, ó, vertical. Vou mover sem virar o celular. Percebe que a linha vertical se torna próxima? Cada uma delas inclinando? Olha só. Beleza. Agora vamos ver as fadas. Quando eu me distancio,
bastante, muito, distanciando. Deixa eu ver se dá para ampliar a imagem. Dá. Vamos ampliar a imagem. Aí está. Ó, as fadas têm quase o mesmo tamanho. Percebem bem o tamanho? Ó, vou abaixar para você ver no tamanho. Ó, a Sininho está um pouquinho mais alta que a morena lá do fundo. Percebem? Agora vamos aproximar. Já vai. Estou aproximando. Aproximando. Aproximando mais. Agora veja, a fada Sininho está o dobro do tamanho da fada de baixo. Então a Sininho cresceu. Quando eu me aproximo da imagem, a distorção é maior. É chamado de grande angular. Quando eu me distancio e amplio o que eu quero ver, é chamado de teleobjetiva. Então, teleobjetiva tem uma angulação menor. Então, a gente fala que é uma pequena angular. É uma teleobjetiva. Então, se eu me aproximar, é grande angular. Vocês veem de perto. Uma coisa que a gente percebe é o desfoque. Você tem um desfoque ou na frente ou atrás, dando a noção de profundidade. Tá vendo? Ó, desfocou, mas atrás focou. Se eu focar na frente, atrás desfoca. Se eu desfocar, ó, vou focar aquela moça lá de marrom. Vamos lá. Vou tentar focar ela. Peraí. Ó, foquei ela. Percebe que todas as outras ficaram desfocadas na frente. E todas que estão lá atrás ficaram focadas. Se eu focar na Sininho. Ó. As de trás começam a desfocar. Quando vocês têm uma teleobjetiva, aí está, ó, opa, estou conseguindo ampliar só um pouquinho, quero ampliar a imagem. Quando vocês têm uma teleobjetiva, aí, ó, nenhuma imagem fica desfocada, porque o espaço entre elas é pequeno, então não tem o desfoque. Então, na teleobjetiva, não existe o desfoque entre uma imagem e a outra. Na grande angular, existe o desfoque. Ó, desfoque. Tá vendo? Ó? Existe o desfoque. Tá. Quando vocês fazem perspectiva, vocês colocam um plano aqui. É tipo colocar um plano desse jeito assim. E é nesse plano que vocês desenham. O desenho fica nesse plano. Mas a gente vê na realidade diferente. A gente vê as coisas curvas. Desse jeito. Um vidro curvo que fica em volta da gente. Na verdade, seria uma esfera. Assim. Olha essas linhas. Vamos colocar o ponto de fuga aqui, ó. Ponto de fuga ali em cima. E olha as linhas. Com um ponto diagonal, tá vendo? É assim que a gente vê. A gente vê com um vidro curvo. Desse jeito, virando o celular em volta. Desta forma. Certo? Bom, vamos preparar a área para o desenho, certo? Aí. Afinal, a nossa aula é de desenho. Então, vamos desenhar. Bom, começar falando com a fiação. Puxa esse aqui pra lá. Esse vem pra lá. Derrubei alguma coisa na tarde. Aqui. Foi esse o derrubei. Então tá. Preparar a folha. Tá aqui a folha. Ok. O que nós vimos é que a linha do horizonte fica na altura do observador. Então, quando eu fizer uma linha, esta linha vai ser a linha do horizonte que tem que estar na horizontal. Assim. Horizontal. Desse jeito. Bem assim. E essa linha para cá. Aí está.
Nós brincamos já com um ponto de fuga, certo? Então vamos continuar brincando com um ponto de fuga. Vamos lá. Ah, eu quero ver as mensagens de vocês. Então deixa eu preparar o meu celular para acompanhar o que vocês vão falar. Só um pouco. Eu vou entrar no TikTok para ver as mensagens. Só um minuto. Abaixar o volume para não ter eco, né? Isto. Muito bem. Agora eu consigo ver tudo. Olá, Midward. Não. Esta será a linha do horizonte. A linha do horizonte é o que separa o céu da terra, certo? Essa é a linha do horizonte. É isso que nós estamos medindo. Mas alguém falou alguma coisa? Ninguém. Você é a primeira pessoa que comentou, Midward. Bem no meio, mas bem no meio mesmo, bem aqui, eu vou fazer um ponto. E esse ponto será um ponto de fuga. Quer dizer que todas as linhas paralelas virão para esse ponto de fuga, certo? Assim. Esta linha vai para esse ponto de fuga. Se tiver uma linha em cima, ele também vai para o ponto de fuga. Se tiver uma linha paralela, ele vai para o ponto de fuga também. Eu tenho a impressão que está meio desfocada a imagem. É impressão minha? Ah, está focada. Oi, Ashley, obrigado por curtir. Valeu. Seja bem-vindo, Ashley. Agora, farei uma linha paralela. Aí está. Essas duas linhas estão em perspectiva, mas estão se distanciando. Então, parece que estão diminuindo para um ponto, que é um ponto de fuga. Posso fazer uma aqui, ó. É duas linhas paralelas, que parece que estão se distanciando. Posso fazer em cima também, que são duas linhas paralelas, que estão se distanciando. Assim. Veja, esse é um ponto de fuga. Vamos ver uma coisa. Vou deixar uma caneta de pé, bem aqui. Você está vendo a lateral dela. Se eu deslocar esse plano até você ver essa caneta de cima, agora, vamos ver aqui. Aqui é o ponto de fuga dessa tela. O que significa? Significa que, se eu colocar essa régua aqui, bem vertical, ó, parece que esta linha está acompanhando para baixo, ó, esse lado e esse lado. E do outro lado, também. Não vai aparecer, né? Não vai aparecer, porque está fora. Mas vai aparecer também que está acompanhando. Espera. Se eu inclinar ela, talvez apareça assim, ó. Eu vou inclinar desse jeito. Eu vou colocar nessas duas linhas, assim, bem de pé. Ó, parece que ela está... Veja, parece que essa linha está seguindo para aquele ponto. Viram? Então, se eu fizer bem aqui, perto da linha do horizonte, uma linha similar, ela vai estar aqui e o outro vai estar aqui. E do outro lado igual. E se eu colocar a régua, vamos pôr a régua. Ó, bem horizontal a régua. Ó, pra vocês não desconfiarem que não está horizontal, vamos usar o esquadro. Vou pegar o esquadro. Aqui está o esquadro. Ó, deixei no esquadro. Então, está 90 graus, está no esquadro. Agora eu vou encostar a régua nele, para vocês verem como está horizontal. Não tem truque. Não é mágica. É geometria. Só tem que segurar direito isso. Deixa eu levar para trás. Esquadro. Vou colocar um pouquinho mais para cá. E deixar do lado aqui. Pera aí. Aí, consegui. Ó, tá no esquadro. A linha daqui parece que continua para baixo. Do outro lado, ó, acontece a mesma coisa. Tá vendo? Entende? Ela parece que está inclinando. E parece que ela vai seguir as minhas.
Peraí, agora sim. Ó, viu? Então, todas elas vão para esse fuga. Por isso, se eu colocar um cubo aqui, vocês vão ver esse lado e este. Se eu colocar o cubo aqui, vocês vão ver esse lado e este. E assim vai. Você sempre vê o lado de dentro. Como se tivesse, ó, essa lateral. Tá vendo, ó? Lateral, lateral, lado de dentro, lado de fora. Viram? Tá funcionando. Nesse cubo, vocês veem esse lado. E as diagonais apontam para lá. Tá certo? Não importa isso. Até tá errado o que eu falei, mas é só para exemplificar a ideia, tá? As laterais tá tudo bem. Vamos colocar os cubos. E... vamos ver se tá bem no centro. Eu acho que tá no centro ainda. Olha só. Aqui é o centro. Se eu inclino aqui, ó, a lateral do cubo bate certinho para aquele centro. Ali, ó, quase certinho, tá? Não tava bem certo. Vou colocar esse para cá. Acho que eu não achei bem ao ponto. Mas, ó, quase, ó, a lateral do cubo ali. Quase na régua. Tá vendo? Deixar mais perto, assim, para vocês verem, ó. Viram? Aqui, ó, bateu certinho. A lateral, Esse aqui é os cantinhos, tá? Olha esse aqui. Vamos ver, ó. Virei, ó. Quase bateu certinho, dá. Bateu um pouquinho fora, mas tá quase, ó. Funciona. E desse lado? Também funciona. Mas o caso é que nós estamos trabalhando com perspectiva curva. Significa que agora essas linhas vão encurvar. Como assim? Elas vão ficar curvas e vão alcançar algum outro ponto. Quando elas chegarem num certo extremo, elas vão estar retas e elas vão começar a encurvar até alcançar esse ponto. Desse jeito. Aí, elas vão fazendo isso. Desse jeito. Errei uma linha, tá vendo? Ó, esta linha eu errei. Vamos fazer ela de novo. Tá aí, entenderam? Por quê? Porque o mundo é meio estranho. Deixa eu mostrar umas fotos, só um pouco. O mundo é curvo, só que a gente não percebe quando olha. Mas eu acho que eu separei algumas fotos. Vamos ver. Pinterest. Já mostro. Aqui. Perspectiva. Coloquei algumas pessoas em perspectiva aqui. Não este. Oh, tem um monte aqui. Deixa eu ver uma bem interessante para mostrar isso. Eu poderia mostrar esse. Esse é legal. Ó. Não, assim, né? Assim. Ó o ponto de fuga. Aqui tá certa a curva. A pessoa desenhou certo. Vamos ver em foto. Foto é legal. Desenho já mostrou, mas vamos ver foto. Foto dá para mostrar melhor. Nossa, olha essa moça. A altura que ela tá. Tá vendo? Aqui é o centro. Bem o centro. Essas linhas que eu estou fazendo. E essas linhas que vão começar a encurvar para fora. Né? Ó, é o centro. Aqui é o centro. Mas, tá vendo isso aqui? Também tá curvo. Por quê? Vamos ver? Vamos pôr um ponto de fuga bem aqui. Aí está. E nesse ponto de fuga, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levantar esse daqui e passar aqui por cima, passando horizontal nesta linha. Então, aqui vai ter uma linha que vai... Ó, encurvei demais. Eu errei o traço. Assim, ó. Aí ela vai encurvar e vai fazendo, ó. Desse jeito. Ó. Viu? Agora nós temos dois pontos de fugas. Nós temos um ponto de fuga aqui. E um segundo ponto de fuga aqui. Dois pontos de fuga. Viram? E se eu virar o desenho? Vamos virar.
de ponta cabeça. Aí está. Aqui. A gente pode fazer a mesma coisa. Querem ver? Ó. Aqui vai ser uma reta. Opa. Vai chegar aqui. Essa linha vai reto, em curva, em curva, em curva. E vai fazendo essa para aquele ponto. Ou errei o traço. Assim. Vamos fazendo, ó. Naquela direção. Sempre saindo desse ponto. E aqui a mesma coisa. Sai. Passa reto aqui. E continua. Ó. A ideia é que por aqui ele passe horizontal. Aqui ele tem que ser horizontal, aqui em cima. E aqui ele sobe e vai naquela direção. Certo? Ó, 2 pontos de fuga. B. Dois pontos de fuga. Pronto. Nós temos perspectiva com 2 pontos de fuga, com ele encurvando. Na imagem que eu mostrei para vocês, aqui, ó, aqui é o centro. E essas dormentes de metal, essas barras de metal, essas vigas, estão curvas, como esta linha está curva. E aqui é um ponto de fuga, mas eles estão indo para cá e indo para lá. Para onde? Para cá. Na mesma distância entre esses 2 pontos de fuga, nós colocaremos linhas de 2 pontos de fuga desse lado também. Aí ele ficará do mesmo jeito. Azul, assim. Esta linha está saindo para cá, encurvando e passando horizontal. E aqui ele passa horizontal. Em curva, em curva, em curva, e fica horizontal aqui em cima, ó. Do mesmo jeito, assim. E embaixo. Mesma coisa. Mesma coisa, viram? E aqui? Aqui está a linha do horizonte. Significa que bem aqui tem um ponto de fuga, aonde essa linha vai até aquele ponto de fuga, essa linha vai, essa vem, essa volta, essa vem, essa volta, fazendo o mesmo percurso que ela fez antes, mas retornando. Assim. E embaixo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ela vai seguindo. E assim vai. Do mesmo jeito. E aqui, vocês têm uma panorâmica. Desse jeito. Isso aí, perspectiva. Vamos levantar a câmera para vocês verem melhor. Só um pouco. Eu só preciso daquele gancho que tinha caído. Achei. Tá aqui. Vamos levantar esse aqui. Só um pouquinho. Tá levantando.
Aí está. Pronto. Agora estão vendo uma visão melhor. Ó. Ó que doido. Aí, olha só. Esse cubo. Aqui está o cubo. Indo para lá, tá vendo? Ó. Tá vendo? Vou pôr para baixo. Ó. Ali embaixo. Ó, um ponto de fuga. 2 pontos de fuga. Olha a parte branca e olha ali. Viram? Vou pôr essa fada aqui. Ó a fada. Ela tá ali. Perfeito? Boa noite, Teleartes. Percebe, ó? Ela está funcionando. Eu vou pôr a fada aqui. Ó. A outra fada aqui. Aí está. Qualquer coisa que eu coloque para trás estará para trás. Aqui vai ser o céu, onde pode passar, por exemplo, um avião, não é? Então, deixa eu aproximar de volta a câmera. Aí, vamos aproximar. Tá aí. Então, vamos fazer um desenho com esse daqui. Tá? Eu consigo ver mais ou menos a perspectiva. Mais ou menos eu consigo ver. Então, eu consigo fazer um desenho, mas eu tenho que escolher. Eu vou pôr assim, ou assim, ou assim. Porque poderia ser desse jeito também. Como assim? Ó. Aqui seria o centro, e ele desce, e ele sobe. Como assim? Eu tinha mostrado esse, né? Veja. Funciona também. Vamos ver outro? Olha este. Olha as linhas centrais, ó. Curva, curva. Olha esse daqui, curva. E esse faria uma curva assim, que eu não falei para vocês ainda. Tá vendo? Funciona. Vamos ver outra? Olha esse aqui. Tá vendo, ó? A curva, curva, curva. E a mão está grandona aqui. Isto, Garrito, é perspectiva curva. A gente está tendo aula de uma continuação das nossas aulas anteriores. Então, hoje, estamos fazendo uma malha curva. Você sabe perspectiva, Garrito? Já ouviu falar de perspectiva? Ou não? A perspectiva que a gente aprende normalmente é a clássica. Com um ponto de fuga, por exemplo. Entende? Aí você tem um ponto de fuga e as malhas ficam assim, ó, quadradinhas. Aí você tem a isométrica. A isométrica, no caso, neste, seria aqui no meio. Né? Aí nós temos 2 pontos de fuga. Essa é a perspectiva clássica. Assim, ó. 2 pontos de fuga. Olha a malha. Tá aqui. Essa aqui estaria aqui, ó. Bem aqui. Tá vendo? Ó, bem aqui. Essa é a clássica. Qual o problema da clássica? Olha esse quadrado. Parece meio estranho. Esse parece certo. Mas aqui, ó. Ele acabou de endireitar. Olha como está bonitinho. Né? Aí, ó, um ponto de fuga. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ponto de fuga. Vem para cá, vem para cá. Todos pro ponto de fuga, a linha. Só que agora a gente tá vendo com linhas curvas. Que é um pouco mais avançado, certo? Muito mais avançado, na verdade. Você vai entender mais ou menos. Mas o entendimento vai ser mais perfeito se você entender a clássica primeiro, tá? Aí é mais perfeito. A clássica primeiro. Tá vendo, ó? 2 pontos de fuga, certo? Agora é curva. Eu tinha dado na aula uma demonstração que era essa aqui, ó. Na aula de ontem. A gente fez os cubos assim, ó. Assim. Aí eu mostrei como ficava a casa. Eu disse, olha como a casa
fica mais bonitinha com a curva, né? Com a curva, certo? E na clássica, a casa fica feia. Eu vou mostrar na clássica, ó. Essa clássica. Porque a linha é reta. Oi, Mone. A 4D não é possível a nossa compreensão. Nós toda vez trabalhamos com 4D, ou é matematicamente, ou é desdobrada. Porque o 4D está além da nossa percepção. O 3D mexe com o eixo X, Y e Z. São 3 eixos. Por isso que é chamado 3D. O 4D teria um lado que nós não somos capazes de apontar. Então, 3D é essa projeção ortogonal. Tá vendo? Ó? Assim. 3D. Desse jeito. Ó. Tá vendo? Ó? A casa aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. A caneta verde vai para o ponto de fuga lá. A minha caneta de cinza vai na vertical. E o marrom, ó, tá indo no ponto de fuga ali da direita. 2.3 pontos de fuga. Então, é 3D. Por isso, Mone, 4D não vai ser possível eu dar aula agora. Porque é uma outra aula, é uma história e é mais uma compreensão teórica. Por isso, a gente vai deixar para a parte de matemática, tá? Eu vou falar de números complexos mais tarde, tá bom? Não agora. Aí a gente pode falar sobre também 3D, 4D. Mas é uma boa pergunta. A curva é 3D. O caso é que na arquitetura a gente faz linha reta. Mas no mundo real a gente vê um mundo curvo. Mas é 3D também. Os dois são 3D. Fazer perspectiva com linhas retas ou com linhas curvas é só 2 formas de representar diferentes. E o mais real é este. Porém, isso aqui é um plano. No caso, a gente vê assim. Ó, nesta curva, é assim que você vê. Aí você olha para o lado, ó, tá olhando para o lado. Aí você vê desse lado. Aí você vira, aí vê desse lado, ó. É como se você virasse em volta. Entende, ó? Se olhar para cima, ó, olhou para cima, olhou para baixo. Porque o mundo é curvo. Só que a gente não percebe. Só percebe quando a gente ativa uma fotografia grande angular ou panorâmica. Quer ver? Pesquisar. Aqui. Fotos panorâmicas. Horizontais. Tal. Em espanhol mesmo, que seja. Quando a gente vê fotos panorâmicas horizontais, aí a coisa muda de figura. Vamos ver aqui, ó. Tem várias. Vamos pegar uma qualquer aqui. Essa daqui, ó. Olha, a linha do horizonte é essa daqui. Olha como ela fica curva. Não é que ela seja curva. Ela se apresenta curva pra gente. Essa que é a questão. Então, você vê muitas panorâmicas horizontais. Vou pesquisar no Google, que daí eu consigo abrir mais facilmente a imagem, né? Vamos lá. Já está a imagem. Foto panorâmica horizontal. Pesquisar. Aí, ó. Tem várias. Vamos pegar uma que seja mais completa, bem compridona. Essa é vista de cima, ó, que legal. Essa daqui. É essa mesmo. Abrir imagem, uma nova guia. Pronto. Como é que faz? Volta. Não, acho que faz o X. Vem pra cá, clica no 11. Vê tudo que estava vendo antes. E aí está. Ó. Vamos clicar nela e ampliar. Ó. Olha essa linha curva, ó. Tá vendo essa linha branca? Ela está encurvando e indo para cá, ó. É assim. Ela é reta, mas para a gente aparece curva, porque a gente não vê desse jeito, a gente vê assim, ó. A gente vira a cabeça assim, ó. Você vira a cabeça, entende? Você vai virando a cabeça, daí você olha aqui, aí você olha para o outro lado. É igual isso, ó. Você vira a cabeça, olha para lá, e depois vira a cabeça e olha para cá. Então, por que que não é ensinado perspectiva curva na faculdade? Porque é mais difícil. A linha é reta. Você consegue fazer uma linha reta, mas uma linha curva não consegue. Eu acho muito legal também, Garrito, muito mesmo. Então, o mundo é curvo. Então, quando você vai no Google Maps, não, vamos no aplicativo, Google Maps.
Eu falei, ah, não, vai no aplicativo, ele escreveu. Vamos ver se tem aqui? Não. Vou no aplicativo mesmo, né? Pesquisar o aplicativo aqui. Maps. Multicronômetro, Maps. Aqui. Ó. A gente vê desse jeito. Vamos ampliar aqui, vamos ver uma cidade. São Paulo. São Paulo é legal, né? Vamos ampliar São Paulo. Aqui. Pronto. Vamos pegar uma rua qualquer aqui. Ó, vamos pegar aqui a 9 de julho. Mas um local que tenha bastante casa. Pera aí, onde que tem bastante casa? Acho que tudo tem, né? Brigadeiro Franco, tá aí. Vou pegar bem aqui. Acho que é assim que faz a marcação. Fez. Agora clica na imagem. Agora amplia a imagem. A gente vê assim. Olha, é uma linha reta. Mas se a gente vira, ó, olhou para o lado. Agora olha com isso daqui, ó. Aqui. Eu vou puxar. Agora eu vou para a direita, olhando, ó. Viu, ó? A linha, ó. A linha foi para lá, ó, não é? Tá vendo, ó? A linha tá vindo para a linha do horizonte, né? Agora puxa para cá. Boa noite, Kenderly. Já falei, né? Kenderly. Eu falei errado o nome, né? Ó, horizontal. Quer ver, ó? Tá aqui, né? Horizontal. E do outro lado? Opa, ó. Pronto, ó. Ali, ó. Tá indo para lá, ó. Tá certo? Viu? Funciona? Funciona, não funciona? Ah, é 18 horas no domingo, tá? E segunda-feira e quinta-feira. 18h30, terça, quarta e sábado. Certo? Às vezes consigo dar 18 horas também. Terça, quinta e sábado. Depende do ônibus. Não é? Tá. Vamos fazer o desenho, né? Eu falei que ia fazer o desenho agora. Vamos fechar isso daqui e vamos fazer um desenho. Olha só. Eu consigo ver mais ou menos o desenho aqui. Não quero convidar ninguém aqui. Porque é uma aula. Sim, é verdade. Antigamente era tão difícil falar para o pessoal que eles vinham de forma curva o mundo. Agora com o Google Maps ficou muito mais fácil ver isso, né? Tem toda a razão. Me segue, Mone. Eu vou te seguir, tá? Você participando aí, eu vou te seguir. Vamos lá, tá aí. Ai, obrigado, Kenderly. Melhor assim, né? Deixa eu seguir o Mone. Seguir. Olha, que mulher bonita essa, a Mone. Aí, vamos lá, vamos seguir ela aqui também. Kenderly eu já sigo, né? Cadê a Mone? Tá aqui. É o número 3. Obrigado, Mone. Ah, eu sigo você depois. Não tô conseguindo clicar. Vamos começar a aula aqui. Pronto. Você agora tem 8 seguidores, mais eu. Vamos lá. Ó. Vou fazer uma pessoa aqui, de pé. Prepare-se. É verdade, eu já tô te seguindo, né? Deixa eu ver se eu tô seguindo, Kenderly. Ah, não é assim, né? Eu clico na imagem. Já, estamos seguindo mutuamente. Já faz tempinho. Beleza, então tá certo. Eu não falei. Vamos lá. Vou fazer uma pessoa aqui. Eu vou desenhar o pé da pessoa. Tá aí. É um pé grandão, ó. Né? Pé bem grande. Se eu fiz o pé da pessoa aqui, significa que a linha do horizonte está aqui. Certo? Ó. A linha do horizonte está bem aqui, ó. Aqui é a linha do horizonte. Então, a linha do horizonte é aqui. Então, como eu fiz o pé da pessoa, o joelho vai ficar na linha do horizonte. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o pé mais para frente. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Aqui, né? Aqui que eu vou fazer o pé da pessoa. Aí está. Vou fazer o outro pé da pessoa aqui. Tá aí. E aqui, ó, tá o piso. Curvo, tá? Esse é o piso curvo, que vai encurvar até chegar na linha do horizonte. Aqui estão os dois pés, só que tem que ser o pé igual, né? Um pé tem que ser o mesmo tamanho do outro, não é? Linha de terra. Tô tentando lembrar o que é a linha de terra. Eu esqueci completamente. Pera aí, vou pesquisar aqui. Tem a linha de terra que você faz o aterramento elétrico. Mas será que tem uma outra coisa em relação à linha de terra? Eu acho que tinha. Tinha uma coisa chamada linha de... quando a gente estudar reflexo e espelhamento, a gente vai ver uma outra linha, que eu esqueci o nome. Talvez seja linha de terra também.
Quando nós estamos estudando perspectiva, o que é a linha de terra? Só conheço da parte do aterramento, mas vamos ver, Candelinho, peraí. LT. Vamos ver aqui. A linha de terra essencial é o plano que corta o plano do quadro. Ah, é mesmo. É o marco zero da medição das alturas. Então, o sistema linear é a representação fundamental do sistema de representação. É a linha reta horizontal que representa a interseção entre o plano do quadro e o plano de terra PT, que é esse aqui. Daí tem um plano do quadro, é a linha do horizonte. Aí, a linha de terra é o que define a altura. Lembra quando a gente estava... eu já mostrei essa aula aí. Lembra quando... Ah, não é esse aqui. É esse aqui. Já vou tirar daqui e eu vou mostrar. Lembra quando a gente estava falando sobre a perspectiva e a gente representa essa perspectiva aqui num quadro? Bem aqui, ó. Então, a gente faz um quadro, né? Um quadro. Aí, nesse quadro, tem a linha do horizonte aqui. Esse quadro fica, ó, nesse ponto. Aí eu falei que esta linha pode se aproximar, ou se aproximar mais, ou se aproximar menos. Esse é o plano perspectivo. Então, a linha de terra é justamente esta linha que fica onde está o plano e aonde você mede da linha do horizonte até ali e você calcula as alturas. Já vou explicar melhor aqui, tá bom? Só um pouquinho. Vou explicar melhor aqui, porque a gente vai desenhar e vai ver de forma prática, né? Nossa, olha só. Vamos deixar esse aqui mais horizontal, né? Essa linha não está horizontal, ela está encurvando, está errado. Ela tem que ser horizontal. Pronto. Linha do horizonte. Vamos ver o que mais foi falado. Aqui. Sim, tem mesmo. Obrigado por ter falado. Eu esqueci de falar esse nome, mas já falei. Digamos, o plano onde vai estar o desenho. Eu comentei disso ontem, quando a gente estava falando. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Peraí. Deve estar por aqui. Ontem eu desenhei isso. Eu não vou achar agora. Será que está aqui atrás? Não. Não, eu já comentei assim, ó. Não, é aqui, ó. Já sei. Vamos explicar de novo. Peraí. Vamos explicar de novo. Assim. Você é o observador da cena, certo? Então, aqui é o chão. Aí está. Lembra que eu mostrei ali, né? Mas atualmente... eu mostrei isso aqui. Deixa eu falar uma coisa antes. Quando a gente colocou a linha de terra, ela é reta. Aí é por isso que é a perspectiva clássica. Mas a gente vê as coisas de forma curva. Porque a gente está aqui e a gente olha em volta da gente. A gente vira o rosto. Então a linha é curva, entende? Aí a perspectiva fica assim, ó. Esta linha curva é a linha de terra que fica no chão, né? No caso. Normalmente ele é plano, ó. Curva, né? Que a gente está tendo aula agora. Tá. Aqui eu deixei em corte. Exatamente em corte 360 graus. Então tá aqui, ó. Ela está assim. Ela está quase muito aberta. Vou pegar a outra, moça. Vou pegar essa aqui. Ó. Ela está aqui. Digamos que ela está de pé. Aqui é o chão. E ela olha algumas coisas. Por exemplo, ela vê um cubo. Aí ela vê outro cubo. Certo? Aí depois ela vê... esse poste vermelho. Entre os dois. Não, aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, né? Eu vou puxar um pouquinho mais para cá para ficar mais dentro da área de visão. Assim. Aí está. O cubo. Mas tem uma linha aqui, que é a linha de terra, que é definida aonde vai estar o plano, que ela vai desenhar o que ela está vendo. Como assim? Deixa eu pegar um vidro, só um pouco. Um vidro, cadê o vidro? Vidro. Tá aqui, ó. Veja, esse é um vidro. Eu vou desenhar o que eu estou vendo. Eu estou vendo essa menina. Tá aí. E a asa. Aqui eu vejo um cubo. E aqui eu vejo uma caneta, né? Certo? Entende? Tá aqui. Mas se eu distanciar esse plano, o desenho diminui.
Se eu ampliar, ó, o desenho aumenta, entende? Ela tem que estar aqui. Ela não pode estar nem para lá, nem para cá. Quando ela está perto de você, bem perto, essa distância do vidro até você é a distância do ponto de diagonal até o ponto de fuga. Eu expliquei isso ontem. Depois eu vou carregar. Pode ver os vídeos anteriores que eu explico isso também. Aí você vai rever essa ideia, tá? Vamos continuar então. Esse vidro, vamos dizer que está aqui, ó. Bem aqui. Aqui. Legal. E ela vê esse cubo e vê esse cubo. Mas quando ela vê a partir desse olho aqui. Então, ela vê assim, ó. Trocar a caneta. Trocar a caneta. O olho dela está aqui. Então, ela vê... Opa! Dessa direção até aqui. Assim. Ela está vendo a parte de baixo do cubo. Assim. É isso que ela está vendo. Ó, é como se eu soltasse laser até o cubo. Porque ela está olhando daqui. O olho dela define a linha do horizonte. Então, aqui, ó, é a linha do horizonte. Acima dessa linha tem o céu e abaixo a terra. E a linha de terra está aqui, ó. Certo? Está sendo claro, né? Estou sendo claro. Eu acho que eu estou. Bom, qualquer coisa, pergunte, beleza? A gente volta e explica. Aí vai, ó. Aqui é a parte de cima desse cubo. Opa, saiu. E aqui é essa ponta desse cubo. Pronto, está definido. Esse cubo está bem aqui, ó. Com esses tamanhos. E com esses tamanhos, esse cubo, vou chamar de Q1, tá? Ela vê desse jeito. Desse jeito. Assim. Não diferente disso. É assim que ela vê. Será que é esse tamanho? Eu acho que eu fiz grande demais. Deixa eu ver. É daqui até aqui. É daqui até aqui. Menor. Ela vê menor. Ela está vendo desse tamanho. Exatamente desse tamanho. Como eu sei? Eu meço daqui até aqui. Quando eu meço, vou medir com a régua. Tá aí. Ainda bem que eu tô. Ótimo. Obrigado vocês dois pelo feedback. O Mommy e o Kinderly. E a Kinderly. A Mommy e a Kinderly. Ó, mediu 1,4. Então, ó, 1,4. É esse tamanho que ela tá vendo. E o outro? O outro. Aqui está o olho dela. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Depois eu ponho de volta, tá? Só para poder traçar. Ó. Ela olha. Só que vê uma coisa. Percebe que já tá nesta linha aqui, ó. Tá entre essas duas linhas. Ela não vai ver essa ponta. E a parte de cima? Será que ela vê? Vamos ver? Aí está. Encostou. Opa. Ou ela vê a parte de cima. Então, é daqui que aqui é o tamanho dela. Então, o outro cubo está aqui, ó. Deixa eu pôr esse de volta. Bem aqui. É assim que ela está vendo. Um cubo atrás do outro. Desse tamanho. Desse tamanho, ó. É só isso aqui. E essa linha vai indo pro fuga. Tá certo? É assim que ela está vendo. Agora, olha como ela está vendo. Com o cubo. Ela está vendo assim, ó. Opa, deixa eu segurar direito isso, pra você ver bem como ela está vendo. Assim. Desse jeito que ela está vendo. E esse desenho está sendo feito nesse plano perspectivo. Assim. E a caneta? A caneta está aqui. Vamos ver como ela vê a caneta? A caneta está vindo nesse plano. Opa, aqui inclinou um pouco, ó. Ou aqui, achei. Até o olho dela, né? Ó, ali, atrás do cubo de trás, tá vendo? Ó, ficou atrás do cubo de trás. Essa parte, ela tá vendo aqui, ó. E aqui, ela tá vendo essa altura. E ela tá vendo toda essa altura. Ela tá vendo bem alto mesmo. Ah, cadê os lenços de papel? Tinha um monte de lenço de papel aqui. Ah, só tem um aqui. Vai servir. Eu dobro, acrescento aqui, pronto, aí está. E ela está vendo essa caneta deixa eu ver, daqui, né? É daqui, nessa linha,
até aqui. Esse tamanho da caneta que ela tá vendo. Vamos pôr esse tamanho? Aí vai. Aqui. Esse tamanho que ela tá vendo. Assim. Assim que ela tá vendo. Essa caneta. Viram? Então, plano de terra. A linha de terra, o plano que você vê a altura. Agora vamos ver como calcula essa altura. Vamos lá. Aqui. É uma pergunta excelente. Obrigado por ter feito essa pergunta. Vamos ver como calcula. Quando você coloca um corpo humano, você acaba colocando uma escala. E quando você coloca uma escala, você já está fazendo como se fosse um plano de terra. Ele está com menos de 20% de bateria. Vamos colocar para carregar. Tá aí. Aí tá. Então, esta linha poderia ser plano de terra. Só tem um problema. Como é curvo, essa noção de plano de terra vai ficar curvo e vai ficar um pouquinho complicado. Como assim? É legal. O plano de terra não vai funcionar pelo seguinte. Essa daqui é a perspectiva clássica, né? Mas olha, tá aqui. O quadrado, que é a malha, né? Tá aí. Você tá no centro. E você olha em volta, sempre na mesma distância, certo? Então, se você olha sempre na mesma distância em volta, o plano perspectiva vai ser um círculo em volta de você. Na real, é uma esfera em volta do seu olho. Mas vamos pensar como um círculo agora. A gente não chegou na parte de esfera. Por quê? Porque você vai desenhar aqui, 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 aqui. Mas olha, essa linha no chão, a malha é reta, certo? E essa linha é curva. Como que você vai ver essa linha? E essa que é a brincadeira. Quer ver? Esta linha está em volta de você. Só que você vai ver esta linha reta. Por quê? Assim. Porque ela está em volta de você. Ó, a linha curva. Aqui, ó. Opa. Vamos ver se eu consigo. Vou ter que tirar o eixo vertical para poder mostrar. Tirei. Pronto. Ela vai ficar meio instável a câmera, mas vai dar certo. Nós não precisa tirar do outro lado. Assim, ó. Não dá para ver porque o monitor está segurando a folha. Acho que vou cortar essa folha para mostrar. Pera aí. Tesoura tá aqui. Para encaixar, né? Pronto. Agora você vai ver. Aí está. Você está vendo. Olha as linhas curvas. Percebe que a linha curva ficou reta? Essa aqui, ó. Ó. Essa linha curva, vê? Né? Ó. Vamos ver se eu consigo. Assim, ó. As linhas curvas ficaram retas, né? E a linha verde? A linha verde ficou curvo para baixo em volta de você. Assim, opa, deixa eu endireitar isso aqui. Até ficar certinho, assim, ó. Eu vou conseguir, calma. Você tá calmo? Eu tô. Pronto, ó, encurvei a folha. Percebe? A linha verde ficou curva e a linha azul ficou reta. Deixa eu encostar. Bati ali no eixo da câmera. Desculpe a estrutura, né? Ó, tá vendo? Ó, ficou reta. Apesar que eu fiz a linha torta, né? E a linha verde ficou curva para baixo, entende? Eu fiz com régua. Agora, quando endireita, muda tudo. A linha de terra vai ser reta. Não tá aparecendo. Vai ser reta. É a linha verde que eu fiz aqui. Entendeu a ideia? É uma ideia meio complicada. Bom, deixa eu colocar o estabilizador do eixo X aqui da minha câmera. Pera aí. E ela volta para o eixo novamente. Opa, ao contrário. Assim. Eu tenho com uma mola, sabe? Eu pus uma mola para não balançar a câmera. Se começar a balançar, ela para de balançar antes do tempo. Assim. Pronto. Vou ter que mudar essa agora. Pronto. Tá alinhando já de novo, né? Aí. Talvez o horizonte é onde o céu encontra a terra. Isso mesmo. Isso mesmo. A linha do horizonte é esta. Vamos fazer o desenho agora. Eu quero mostrar como se faz a medida a partir disso, tá? Vamos lá. Ainda não estou satisfeito. Tá muito virado isso daqui, né? Vamos virar um pouco mais aqui. Vou colocar aqui. Peraí. Assim? Fica melhor? Não. Tá aparecendo ali pra cá, então. Melhorou? Assim. Deixa eu viro. Ok. Tá alinhado. Agora a câmera não tá alinhada. Pera aí. Não, um pouco mais pra cá. São vários eixos, sabe?
Aí eu alinho todos os eixos. Tá feito? Tá. Pronto, para de balançar. Assim. Parou? Parou. Vamos lá. Desenhar a pessoa agora. E deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. Mone, responde em PV. Obrigado, Mone. Valeu. Não pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Sempre pode perguntar o que quiserem. Porque aqui é para entender o desenho. Vamos ver se está alinhado. Ó, a linha verde tá aqui. Que fica em volta de você. Lembre-se, isso aqui não é estudado na faculdade. Vocês não vão encontrar livros sobre isto, infelizmente. A não ser que vocês vão ver cartografia avançada, engenharia, fotografia aérea ou coisas sobre Google Maps, para fazer o software de câmeras de Google Maps. Na arte, vocês só vão ter um desenho aproximado de uma esfera, eles vão chamar de 8 pontos de fuga, e vocês não vão entender o conceito teórico, porque não existe o conceito teórico, infelizmente, dado na faculdade. Disto na parte de arte, de desenho e de arquitetura. Mas vocês têm aqui, vai ficar gravado e podem verificar. Vamos desenhar então a pessoa. Tá aí. A gente faz. Vai, sai caneta. Vai, funciona. Ah, não funciona. Vou pegar o violeta. Será que o violeta funciona? Vamos ver. Ah, funciona, ó. Aqui tá o pé. Aqui tá o outro pé. Agora, vou levantar esse daqui. Aqui tá a batata da perna. E aqui tá o joelho. E agora eu faço assim. E aqui está a perna. Legal. E a outra perna tá aqui. Joelho. E veio para cá, ó. Bem aqui, calção. Viram? Tá funcionando. Tá aí. Tá. Nós temos que aqui está o pubis. Significa que essa distância daqui até o calcanhar é igual aqui e a cabeça da pessoa vai ser aqui. Bem aqui vai estar a cabeça da pessoa. Bem ali. Aqui vai estar a orelha da pessoa, aqui vai estar o nariz, aqui o olho, né? Aqui o outro olho, aqui o cabelo, aqui a boca, aqui o pescoço, aqui o ombro, a clavícula. Vou fazer um colarinho nele. Aqui a camiseta, aqui o pulso. A mão da pessoa abaixo do pubis, né? Ó. A orelha entre o olho e o nariz. Então a gente abaixa. Tá aí a pessoa, tá? Ok? Agora nós temos medida. Qual medida? Esta. A distância da linha da Terra até a linha de horizonte. LT. Essa distância é a distância do pé até o pubis da pessoa, tá? Se essa pessoa tiver 1,60 m, isso aqui tem 80 centímetros. 80 centímetros. Viram? Temos a distância agora. Então, tudo que tiver do chão até a linha do horizonte será de 80 centímetros, tá? Tudo vai ter 80 centímetros. É isso aí. Tá aí. Vamos desenhar um carro? Vamos pesquisar um carro aqui. Um carro qualquer. Vamos ver, um carro. Car. Images. Ó, tá cheio de carros aqui. Viram? Um montão de carros. Vamos escolher um carro para dizer, nossa, só tem carro chique. Só carro de rico. Gostei desse, um Classic Car. Qual carro que é esse? Olha esse aqui, que lindo. É um Classic Car, né? Vamos dizer, é um carro clássico, então. Diz o nome de um carro aí. Você que define essa altura, Kenderly. Se eu desenhasse a pessoa menor, essa altura seria maior. É você que está dizendo qual é a altura. Se você desenhasse uma casa aqui, automaticamente, isso daqui podia ser 80 metros. Então, é você que está dando a escala e a altura. Tá certo? Vamos ver um carro clássico. Escrever Classic Car. Classic
cards, images. Um mais lindo que o outro. Eu vou escolher esse azul aqui, ó, esse aqui, tá? Vamos desenhá-lo então. A linha de horizonte, o ponto de fuga é aqui. E esse carro vem nessa direção. Deixar bem perto dele, bem aqui, ó. Aqui está. Certo? Tá aí. Esse carro, né? Vou deixar aqui para vocês verem, pra gente ver junto. É um Chevrolet Bel Air, né? Tá aqui ele. Vamos abrir a imagem, uma nova guia. Aí tá. Volta. Clica no 14 e tá aqui ela. Ok. Esse carro. Tá aí. Escala, exatamente. Só que a escala muda quanto mais para trás fica, sabe? Por exemplo, nesse carro, se uma pessoa ficasse de pé, ela ficaria daqui até aqui. Aqui seria a cabeça da pessoa. Então, o peitoral dela estaria aqui, porque é um carro alto. O que significa? O peitoral dessa pessoa está aqui. Se eu estou pondo o carro bem aqui, ó, bem aqui estou pondo o carro, aí eu sei que o pubis vai estar aqui, pego essa distância, coloco aqui, aqui a cabeça, e na metade é o peitoral. Essa altura do carro. Se eu colocar o carro aqui, né? Então, aqui é a altura do carro. Aqui está o fuga, em curva. Aí está. Aqui é a parte de cima do carro. E a parte de baixo? Se eu ampliar e medir, vamos medir. Aqui, ó. Daqui até o chão deu 5 centímetros. É aproximadamente 5 centímetros. Tá. E o que mais eu sei? 1,5 tá essa parte do vidro, ela baixa depois. E mais ou menos 7 milímetros fica a altura daqui até o chão. Então tá. Se eu pegar daqui até aqui, dividir em 5 partes, 5 partes, aqui está. Mais ou menos aqui, que é 0,7 de 1, né? É a parte de baixo do carro. E 1,5 é a parte do vidro do carro. Bem aqui. Então, é isso que eu tenho. Legal. É 1,5 que eu falei? Acho que é. E 7. Aí está. Beleza. E agora? Esse carro está se inclinando para cá. Vamos pôr a roda bem aqui, ó. Bem aqui que a gente vai pôr a roda. Então, essa aqui, né? Esta roda vai ficar aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar assim para eu ver bem a roda, né? Diminuir um pouco para ver bem a escala. Aqui acho que desce um pouco, desce, né? Isso aí. Vai até aqui. Peguei o tamanho. Nossa, que roda grande. Tá aí a roda. E aqui é a frente do carro. E vai para fora da folha. Que droga, eu não quero fora da folha. Então eu vou fazer aqui. Pronto. Agora não vai fora da folha, eu acho. Pronto. Vou fazer a roda para a gente ver bem, né? Aí está. Daqui até aqui, que é o chão, ó, a marca do chão, eu faço a elipse. A elipse, a outra elipse, e esse vai para lá. Não estou fazendo Impala. É escala, sim. É escala, tudo é escala. Escala o que é? Você mantém a proporção e você verifica as medidas e altera o tamanho de acordo com a proporção. Como assim? Deixa eu pegar um escalímetro aqui. Ó, aqui eu medi 80. Será que tem no escalímetro 80? Deixa eu ver se tem. Acho que é 1 para 25. Aqui, ó. Isso é uma escala. 1 para 25 tá aqui. Ih, não é. 1 para 15, não. 1 para 50. 5. 1 para 5. Quase deu. Então, 1 para 75. É o mais próximo. Esse pé está na escala 1 para 7,5. Daqui até aqui está uma escala 1 para 7,5, entende? Se essa roda está aqui, essa roda, se eu medir, ela está medindo aproximadamente 45 centímetros. Então, ela está medindo aproximadamente esta medida.
maior do que a minha mão. Está fora daqui, entende? Então eu tenho o tamanho dessa roda. Isso é uma escala. Mas se for para trás, a escala muda. Aqui, ó. Tudo é escala. Toda vez que está medindo na proporção, os tamanhos, os valores, é escala, ó. Aqui é a escala 1 para 12,5, viu? Então, se eu fizer essa roda aqui, a roda mediria daqui até aqui. Mas ela vai mais para trás. Pegou a ideia? Sim. Essa régua é um escalímetro, Roger Suriani. É o escalímetro. Eu tenho aula de escalímetro. Eu vou dar depois de volta, tá? Você vai entender bem. Eu vou explicar bem rapidamente, senão a gente passa muito do tempo. Já passamos, já 18 minutos, entende? É assim, ó. Eu tenho esse desenho. Mas eu quero fazer esse desenho dentro desse redondo. Não cabe, ó. Porque ele é maior que o redondo, não é? Então, o que eu faço? Diminuo pela metade. Então, eu vou fazer nesse tamanho. Mas vou seguir todas as proporções. Quando eu diminuir pela metade, eu diminui o 1 dividido por 2. Então, a escala é 1 por 2. É o mesmo desenho. Se tiver uma coisa assim, tem uma coisa assim aqui. Se tiver algo assim, tem algo assim aqui, entende? É o mesmo desenho. Só que aqui está na escala 1 para 1, ou seja, real, e esse está 1 para 2, menor. Entendeu? Por isso tem escala 1 para 20. Você divide 20 vezes. 1 para 1000. Você divide 1000 vezes o tamanho. Entendeu? Roger Suriani. Aí esse escalímetro é para ajudar, porque ele já tem aqui a medida, ó, 1. Aí você decide se é 1 para 75. Se for para 75, esse 1 é 1 metro. Se for 1 para 750, esse 1 aqui é 10 metros. Pegou a ideia? Sim? Aliás, conseguiu entender aí, viu só? Ó, vamos continuar aqui. Isto funciona como um conversor. Bem isso. Bem falado. Muito bem. Isso aí. Vamos para cá. Kendall, você falou bem. Sempre se fala bem, né? Você fala aquelas palavras que eu não encontro para explicar e você explica e... Meu Deus, ajuda muito. Tá aí, ó. Aqui está a calota. Esse carro vem para cá. A curva tá vindo para cá, né? Então, essa curva, porque é 2 pontos de fuga, vem para cá. Então, esse daqui faz isso. Para lá. Na curva, ó. Na perspectiva curva, lembra? Esse estudo é o que o programa SketchUp oferece quando trabalha com notificações, que usa muito. Bem verdade, é bem verdade mesmo. Vamos lá, agora aqui. Aqui está o farol. Se eu pegar e seguir essa linha, o farol está para cima disto. Se eu olhar o farol e comparar esse tamanho, eu comparo aqui. Dá mais ou menos esse tamanho. Quase está o tamanho, a metade da roda. É desse tamanho. Como está mais ou menos no mesmo nível, eu sei que é aqui para cima. Aqui. É aqui que está o farol. E ele tem um cap para lá, né? E esse daqui começa a subir naquela direção. Ó, já está aparecendo o carro, não tá? Aqui tem 3 tracinhos. 1, 2, 3. E aqui nessa parte tem uma linha, que eu sigo na linha curva. Assim. Beleza. E aqui na frente, isso daqui ainda tem esse desenho que vai para lá. Assim. Desse jeito. Ó, tá aparecendo. Tá. Vamos ver aqui a parte do carro. Ó. Esse carro vai daqui até ali. Só tem que saber que tamanho que ele vai. Se eu tivesse o tamanho, me ajudar muito. Eu posso chutar, eu posso dizer que ele tem uns 5 metros, 4 metros, daqui até aqui. Ou eu posso pegar esse círculo e imaginar esse círculo de 40 aqui, ó. Pegando a altura. Como se fosse uma caixa. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodas até aqui. Eu posso contar as rodas como se fosse cabeça. Infelizmente, não ensina dessa forma, é verdade. Eu posso fazer a malha aqui. Lembra da malha? Também. Eu pego a malha, aqui está o ponto diagonal. Ela cruza, aqui eu tenho esse tamanho. Aqui eu tenho esse quadrado. Aí eu pego a diagonal, vou para lá, corto. Mais uma. Pego o quadrado aqui novamente e vou fazendo aquela da diagonal que eu já mostrei, que é essa daqui, ó. Entende, ó? As diagonais. Ó, a diagonal do quadrado, diagonal, 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 e eu transfiro a medida. Não vou explicar isso agora, já expliquei na aula passada. Reveja
Para entender, tá? Então, tá aí. Quadrado, outro círculo, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar aqui. Mais ou menos aqui a sexta roda. Tá aqui a sexta roda. E essa vai para a curva lá. Lá para lá. E aqui acaba o carro. Tá. Tá aqui o pneu do carro. Então, aqui tá o pneu. Ela vai nessa altura, vai até aqui. É isso. Tá aí o pneu. Tá. Aonde que tá o para-brisa? O para-brisa tá aqui, ó. Mas aonde que é aqui? Se eu descer, vai dar mais ou menos 2 rodas. Então, na segunda roda, bem aqui, tá o para-brisa. Ele é meio curvo, assim. Esse aqui faz uma volta mais ou menos desse jeito. E bem aqui você tem o espelho retrovisor. Então, aqui é meio curvo. Beleza. E essa linha? Tá na horizontal, vem pra cá. Quanto? Não dá para saber aqui que está muito perto do horizonte, mas dá para saber no chão. Você desce, tá aí. Vamos dizer que esse capô é quadrado. Então, você tem essa linha no chão, tá aí. Você vem para cá. Aqui é o centro diagonal, faz essa linha para cá. E cruza com esse, aí você tem um quadrado. Então, essa linha vai para a diagonal, cruzou. Aqui deu. Deixa eu ver de volta. Isto. Então, é esse tamanho. Levanto aqui, então. Aqui é o final do carro. Beleza. Isso daqui tem que rever a aula que eu dei. É aqui. Que eu dei lá na... Tem que rever a aula, não tem. Desculpa. Nem era aqui, é um pouco mais pra cá. Eu errei o tamanho, tá? Eu devia deixar errado, pra ninguém perceber que eu errei. Mas eu tenho que mostrar pra vocês. Aí tá. Esse é aqui. Agora, aqui tem uma levantada e aqui tem uma levantada. Eu puxo. Eu puxo. Aqui tem um símbolo. Esse aqui, deixa eu ver, esse sobe, eu subi demais esse daqui. Essa parte vai ter uma ponta aqui e uma ponta ali. Beleza? Esse divide no meio, tá certo. E esse daqui vai naquela direção até aquele ponto que eu vou subir. Eu subi até aqui. Beleza, é aqui mesmo. Aqui é só dos quadrados de perspectiva, tá? Não vou explicar agora, desculpem. Vai para o fuga em forma de curva, aí está o carro. E agora, ó, o ponto de fuga para cá. O carro está vindo para trás. A roda de trás. Bem perto da roda de trás chega o final do carro. Aqui, ó. Roda de trás está aqui, está bem ali, ó. Aí é o final do carro. Então, você faz uma curva assim. Tá chegando o carro. E depois, bem aqui. Esse aqui fica menor, né? Ele vai diminuindo. Aqui é a parte de trás do carro. Esse vem para cá. É a parte de dentro. O volante fica aqui. Aqui desce a linha. E aí está o carro. Entenderam a ideia? Vamos ver uma coisa. Ó, puxar para cá. Eu vou fazer aqui uma escada. Aí está a linha que vai para esse ponto. Sobe. Eu vejo aqui, ó, na linha de terra, 80 centímetros. Dividido pela metade, 40. Dividido pela metade, 10. Não, espera aí, 20. Dividido pela metade, 10. Tá aí, ó. Aqui está o degrau, indo para o ponto de fuga lá. Vai para essa curva. Deixa um pouco maior, porque tem que ter uns 30, né? Vai para a curva lá. Segue esta curva aqui. Tá aí. Próximo degrau. Faço o mesmo tamanho que está aqui, porque está perto. Aqui eu faço o mesmo tamanho, mas um pouquinho menor só. Isso é chute, eu sei que é. Eu podia dividir, entende? Daqui até aqui, dividido por 7 e dá o tamanho. Mas eu resolvi não fazer. Vai no chute. Vai para lá. Tá aí. Próximo. Daqui até aqui tem que dividir em 5, entende? 5, isso aí. Ponto. Ele está subindo de 10 em 10. Vai para lá. Esse vai segue a curva. Aí sobe de novo. Agora tem que dividir em 4. Dá aqui. Ok. Vai para trás. Agora divide em 3. Sobe 30 centímetros. E tá feito. Patamar. E aqui eu faço uma porta. Bom,
10, 20, 30, 40, 50. Sobrou 30 centímetros. 30 centímetros. Se eu pego esse aqui e coloco para cá, deu 30, 60. Se eu pego 60 e coloco para cá, 1,20 m. Se eu pego 1,20 m e coloco para cá, 2,40 m. Então, aqui está o fuga. Eu acabei de fazer uma porta de 2,40 m de altura. Aí está uma porta de 2,40 m. Eu puxo esse aqui para cá, até chegar aqui. Aqui está a parede. E aqui tem um prédio, uma edificação, assim, ó. Aqui tem uma janela. Aqui tem outra janela. Aqui tem a entrada. E aqui está o chão. Beleza. Se daqui até aqui tem 2,40 m, metade é 1,20 m. Metade de 1,20 m, 60. 60 mais 1,20 m, 80. Então, aqui a cabeça. Aqui a gente pode pôr uma pessoa de 1,80 m. O pubis fica no meio. Abaixo do pubis tem a mão. Ele está segurando uma pasta. Ele olha de lado. Ele tem um chapéu. Um casaco. E ele está lá dentro. Aí. Assim. Aí, aqui, ó, a gente pode colocar uma placa. Bem reta. Porque tá bem de frente. Porque aqui, ó, é 2 pontos de fuga. Vou colocar uma lata de lixo aqui. Aí tá, ó. Vocês olham essa coisa assim, ó. Entende? É assim. Curva. Bom, gente, vamos encerrar hoje e amanhã a gente vai continuar, tá bom? Muito obrigado a todos vocês por terem me acompanhado. Eu quero ver se eu dou aula de números complexos depois, amanhã de manhã, tá? E à noite a gente vai ver o quê? Já vejo, pera aí. Deixa eu pegar o livro. Então, números complexos, né? Amanhã. Um pouquinho. Aqui. Hoje a gente viu. Ontem a gente viu área de formação. Já vimos escada helicoidal. 3 pontos de fugas em variante pequeno, perspectiva curva. Então, amanhã a gente vai ver reflexo, tá? Reflexo. Então, até amanhã. De nada, Roger. Suriani. De nada, Kenderly. Ó, vamos ver o que vamos ver em reflexo. Página 262. Eu devia ter visto direto, não coloquei. Aqui. Deixa eu dar uns exemplos de perspectiva curva, ó. Perspectiva curva olhando para cima. Tá vendo? Perspectiva curva. Essa pessoa fez um desenho em perspectiva curva, ó. A foto. Ó, o desenho. Refração, reflexão. Olha só, isso mesmo, ó. Então, amanhã, nós vamos ver isso aqui, ó. O espelho meu. Existe alguém mais bonito que eu? Ou bonita que ela, no caso, ó. Visto de cima, a questão dos ângulos. Esse livro é o que eu uso. Então, me siga, me curta e me compartilha. Esse livro é o que eu uso para dar aula. Eu fiz ele para isso, entende? Aí eu vou mostrar a história da reflexão, vou mostrar aqui. Nesse livro tem um montão de coisa, sabe, Luiz? Tipo, eu que fiz ele, ó, pra gente ter as aulas. Então, eu ensinei rosto, cabeça. Você vai ver lá no YouTube, ó. Tem todas as aulas aqui, ó. Tudo isso aqui a gente já viu, desde o início do ano. Eu fiz justamente para isso. Agora estamos aqui. Daí, ó, falta isso. Que é a aula que falta eu pôr no vídeo no YouTube. Até o final. A gente só fez 100 aulas. 110 aulas até agora, né? Vai ser bem mais. Beleza? Então é para isso que é esse livro aqui. Vai dar quase 200 aulas. 18 horas. Mas amanhã, não sei que horas eu vou... Mas vai ficar gravado no YouTube, tá? Qualquer coisa se encontra no YouTube. Deixa eu mostrar como você vai achar. Assim, ó. Você clica no meu nome. Tá aí. Assim. Aí abre aqui, ó. Clica aqui. Depois você clica aqui, ó. Se estiver afim do livro, pode falar comigo em privado que eu comento do livro. Tem 520 páginas. Abrir. Ó. Aí aqui, abrir, ó. Ele abre. Aí, ó, todas as aulas, Concept 2. Desde a primeira, tá vendo?
Ainda não carreguei a aula de ontem, mas eu vou carregar, eu estou editando ainda. Ó, 19, mãos, braços, pernas, ergonomia, ó. Viu? Quando estava desenhando moda, olha aqui ó, as roupas que eu desenhei, mostrando como fazer essas fitas amarradas, né? São os objetos, modelos de concept art, moda e concept art. Oi, artes! Vai estar gravado depois, tá? Você vai ver. Eu subo. Olha eu aqui, ó. Dando aula de design de moda, character design, traje de mergulho, revisão, inclinação, armaduras, armadura. Nossa, tem um monte de aula de armaduras. Folhas, elipses rosas, chás, rosas e flores, cenários botânicos, paisagem, aquarela, planta baixa, isométrica, profundidade, atmosfera, pintando legumes, seres microscópicos, borboletas. Viu? Tá tudo aí. Todas as aulas. Lobos, boxer, método conectivismo e Siemens que eu uso aqui. Esse método de eu ler vocês, responder vocês, ter o feedback, que vocês são fonte de informação, eu escuto. Mesmo que pareça uma coisa muito estranha, pareça boba, eu levo a sério. Porque é o processo Siemens. Dromedários, elefantes, quando está falando dos animais cordados. Outros seres, baleias, golfinhos, unguligrados, animais, plantas, dragões, dinossauros, né? Aliens e dragões. Perspectiva com ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Isso, vai ter círculo cromático também depois. Isso mesmo, ó. Perspectiva, 2 pontos de fuga, 1, 2, 3, 3 pontos, escada espiral, 2 pontos, perspectiva, reflexo, ó. Essa aula que a gente vai dar depois. Eu já dei o ano passado, já deixei preparado ali, tá? Mas a gente vai dar de novo amanhã, tá? Perspectiva curva, eu vou carregar essa aula também. Isso, aí a gente vai ver mais coisa. Que bom, Roger, seja bem-vindo ao grupo aí, Suriname. Bom, gente, vamos embora, tá? São 19h34, dei 1h30 novamente, era para ser só 1 hora. São técnicas, entende? Para usar em arte. Daí o estilo é você que manda. Van Gogh tinha uma técnica apuradíssima e um estilo só dele. Ele mudou a arte, né? Ele evolucionou. Bom, fui. Obrigado a todos vocês terem vindo. Até mais. Tô indo ainda. Tô aqui ainda, né? Me segue, me curta, me compartilhe novamente. Bom descanso para você também. Aí, agora vou seguir.